Gilmaci Santos nasceu em 16 de março de 1961 na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ainda criança, foi morar em Osasco, na Grande São Paulo, e com apenas 14 anos começou a trabalhar para ajudar a família. Atuou por muitos anos no comércio varejista. Em 1990, abdicou da atividade para ser pastor na Igreja Universal do Reino de Deus, onde se dedicou especialmente ao trabalho de apoio às comunidades carentes e à recuperação de dependentes químicos. Em 2006, foi eleito deputado estadual por São Paulo pela primeira vez. Está no 5º mandato consecutivo. Em 2022, foi reeleito com mais de 96 mil votos. Gilmaci Santos é presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo e responsável por realizar as audiências públicas que percorrem todas as regiões paulistas para ouvir as demandas da população sobre o orçamento do maior estado do país. Ele ocupa o cargo de primeiro vice-presidente da Alesp, tendo a responsabilidade de assumir a presidência da casa na ausência do presidente. Também é líder do governo no Parlamento Paulista, com importante papel de articulação e interlocução entre as bancadas partidárias e o executivo. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e de interesse de toda a população. Conexão Paulista recebe hoje o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, líder do governo, primeiro vice-presidente da Alesp e também presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Deputado, muitas responsabilidades dentro do Parlamento Paulista. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Olá, Renato, olá, Guga. Só de ouvir falar essas tantas funções, já estou cansado. Só de ouvir falar as funções. Mas é prazeroso quando a gente faz as coisas que a gente gosta, que faz com determinação, a gente vê o resultado. E, graças a Deus, nós temos conquistado, né, resultados bons aqui no Parlamento, mas também graças à confiança, né, dos deputados, das deputadas que têm colocado no trabalho da gente. Então, tem sido prazeroso. E o senhor deu um spoiler. Quem nos acompanha hoje tem a parceria do jornalista Guga Mendonça, aqui da Rede Alesp, grande colega, um expert nessa área do jornalismo político. E, deputado, muito obrigada, Guga. Obrigado, Renata. Obrigado, deputado. Deputado, a gente abre o programa falando da sua reeleição para a vice-presidência da Alesp. Vamos acompanhar agora o trecho de uma entrevista que o senhor nos concedeu logo após a votação no plenário. E já voltamos para um bate-papo aqui no estúdio. Aprovado. Eleito o deputado Gilmaci Santos para o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para o biênio 2025-2027. Agradecer os deputados, né, as deputadas por essa confiança mais uma vez, essa reeleição como vice-presidente. E acho que esperar cada vez melhor essa Assembleia, né? Nós tivemos um biênio aí muito bom, trabalhos intensos, resultados positivos para o Estado de São Paulo, tanto os projetos do Legislativo como do Executivo. Também aprovamos aqui o projeto do Judiciário. E, então a Assembleia produziu bastante. E eu acredito que esses 2 anos serão muito melhor ainda, não muito melhor ainda, porque temos certeza que virão projetos no Executivo, os deputados continuarão produzindo os projetos, então acho que vai ser um biênio de muito trabalho e muitos debates intensos aqui nessa casa. Deputado, à frente deste cargo tão importante, o senhor disse que a Alesp tem produzido bastante para este novo biênio. A expectativa também é muito boa agora para esse novo biênio que começa? Renato, sem dúvida, é um biênio que talvez um pouco do ano que vem menos intenso, por causa que é um ano político, nós estamos chegando aí às eleições, né? Então as coisas há de se diminuir um pouco a intensidade. Mas eu acredito que esse ano ainda teremos grandes debates, né? Porque essa casa ela é política. E a gente brinca sempre, né, que às vezes as coisas estão se encaminhando, mas sempre tem alguém, porque nós temos aqui várias ideias, várias ideologias, vários projetos.
E às vezes você combina uma coisa e de uma hora para outra as coisas saem do trilho, aí você tem que recomeçar. Então criam-se os debates. Então acredito que você vai girar em torno disso, nos debates, principalmente em relação a projetos de deputados, que eu acho que vai ser os debates maiores desse ano. Guga Mendonça, nosso deputado que está em seu 5º mandato, é todo agora. Olha, deputado, ainda nesse assunto, né, por vezes o senhor assumiu a presidência da Alesp, né, o senhor tem demonstrado um grande conciliador, né, uma pessoa que busca a união entre seus pares, né, qual que é a importância desse trabalho que o senhor tem realizado nessa questão? Guga, apesar de ser uma casa política, você tem vários partidos, várias frentes, mas se cada um ficar puxando para um lado, você não vai conseguir nada para o Estado de São Paulo. Então, acho que tem aqui os interesses que são legais, que são normais, que são legítimos, os interesses pessoais, os interesses partidários, mas a função da gente é exatamente isso, deixar o debate acontecer e depois você partir para uma convergência, porque sem a convergência, quem vai sair perdendo é o Estado de São Paulo, é a população. Então, nós estamos aqui para isso, né? Para representar essa população, os mais de 48 milhões de paulistas e paulistanos que estão aqui, e nós estamos para isso. Tem os seus interesses, né, diferentes, mas acho que nós temos sempre que partir para a convergência, para o lado bom, porque dessa forma que nós vamos ajudar o Estado de São Paulo a desenvolver, afinal tem desenvolvido bem, né? Mas temos que continuar nesse caminho. E a Assembleia tem o seu papel importante. Sem a Assembleia, sem os deputados, sem as deputadas, sem os partidos, a gente não vai conseguir fazer o Estado de São Paulo ser o que é. Então nós não podemos regredir. E a convergência é exatamente para isso, para que São Paulo continue aí no caminho certo, no rumo certo. Agora, deputado, há 9 meses eu entrevistava ainda no podcast da Alesp, quando o senhor tinha acabado de assumir a liderança do governo, escolhido pelo governador Tarcísio de Freitas. 9 meses se passaram. O que o senhor tem a dizer sobre esse período e qual a projeção daqui para frente? Bom, foi um período de aprendizado, né? Aprendizado, nós, nesses 5 mandatos, nunca tínhamos assumido essa função de líder de governo. Então, confesso que no começo é um pouco desafiador, você não sabe como agir, como fazer. Você vê os líderes, vemos aqui grandes líderes de governo trabalhando aqui nessa casa, mas cada caso é um caso, cada liderança é diferente, cada tempo é diferente também. E a gente pegou a liderança do governo, vindo do nosso querido xerife, que tinha feito um grande trabalho, e no momento até de eleição também, praticamente, eleição municipal. Então, foi um aprendizado, a gente conseguiu aí, com experiências dos demais, acho que conseguimos fazer um trabalho de aglutinar, de ajuntar os partidos e conseguimos resolver aí grandes demandas do governo. Claro, a oposição fazendo as suas oposições, que é legítimo, mas sempre também bem compreensiva. Então, conseguimos fazer bons acordos e aprovar grandes projetos. Então, para mim, é uma experiência nova, agora com mais experiência, acho que foi interessante, tem sido interessante essa nova função. Agora, deputado, como lidar, né, com essas pautas que são de interesse do Estado de São Paulo, mas geram muito debate, muita discussão, né? Não é todo mundo que converge na mesma ideia. Como é que lida com isso? Olha, é muito diálogo, muito diálogo. Para a gente chegar a uma convergência, você tem que dialogar. Às vezes, você cede um pouco para cá, puxa um pouco para lá, somente em projetos do governo. Geralmente o governo manda projeto, dificilmente esse projeto que chega aqui, ele volta e ele é aprovado da maneira que chegou. Tem sempre que ceder umas emendas que a oposição quer, que os deputados querem. Então, é tudo à base de diálogo. Essa é uma casa, o parlamento é uma casa de dialogar, de falar, de parlar, mas principalmente de dialogar. E acho que é o diálogo que faz a gente convergir e chegar a esses bons termos que nós temos chegado. Acho que o diálogo é importante. O diálogo, a convergência, ceder, né? Porque nós não somos donos da verdade. Então, quando você cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, é como se fosse, desculpa a expressão, como se fosse um casamento, né? Os dois têm que ceder um lado um pouquinho para poder as coisas caminharem bem. É isso que nós temos feito aqui. E esse diálogo é no plenário ou é no cafezinho? Você tem no diálogo, você tem no colégio de líderes. O colégio de líderes é um instrumento muito importante para essa casa, é um fórum importantíssimo. No cafezinho, às vezes um deputado sozinho conversando as suas demandas. Ele acontece de várias formas. Não tem receita? Não, é o momento.
É importantíssimo isso. E a relação, né, com o governador, o dia a dia, as proposições, né, que chegam aqui para casa. Como é que funciona isso? É legal a gente explicar para o telespectador. Olha, o governador ele é uma pessoa que dificilmente eu trato às vezes com ele algumas coisas mais importantes. Mas você tem ali uma staff dele, você tem a Casa Civil, você tem as pessoas que estão ao lado dele aí. E o governador tem muitas afazeres, né? Então é difícil a gente ficar toda hora. Governador, a gente trata com a equipe técnica, já chega o projeto, a gente combina como é que vai ser, como é que pode ser, aonde a gente pode chegar, e vamos ouvindo. E as demandas que vão surgindo ali no momento, aquele momento dando o cafezinho, mas no próprio plenário, então a gente vai tratando, a Casa Civil vai tratando com a staff dele e resolvendo aqui o dia a dia e momento a momento. Mas o relacionamento com o governador é muito bom. Ontem mesmo a gente conversava um pouco no telefone, tá ótimo. Nos últimos 2 anos, nós tivemos muitos projetos polêmicos votados aqui na Alesp. E para esse ano, o que reserva a casa, o Executivo? Eu acredito que polêmicos, com esses 2 últimos anos não teremos, mas sempre tem projetos, tem novidades que acontecem, né? E ainda que às vezes não seja polêmico, mas por ser um período pré-eleitoral, a polêmica acontece ainda que seja um projeto simples, porque faz parte, é a disputa. A disputa ela não se dá somente lá no dia da eleição. Está acontecendo isso no Brasil, nos municípios, em São Paulo, nos estados. Ela se dá um pouco antes. E também no parlamento. No parlamento não deveria acontecer, mas também é legítimo. Essa disputa acontece agora até nos projetos que chegam. Seja ele de estado, dos deputados, seja ele do Executivo, seja ele do Judiciário. Começa já a criar uma polêmica política eleitoral, porque nós estamos se aproximando disso. Então, ao meu ver, a polêmica maior talvez seria isso. Nós vamos ter que trabalhar muito, vai nos demandar muito essa situação por causa do período eleitoral. Agora, deputado, nesses 9 meses a gente percebe que os projetos chegam, são debatidos e aprovados. Isso prova que existe uma boa articulação, uma boa conversa e o trabalho está sendo feito de forma eficiente, né? Não é fácil não, Guga. As coisas são difíceis demais, mas o que vale, eu falo, tem sido fácil ser líder de governo, porque o governador é bom. E os projetos que chegam aqui são projetos bons, embora sejam polêmicos, embora não agrade a todo mundo. São bons para o Estado de São Paulo. São bons projetos para o Estado de São Paulo, né? Embora, por exemplo, quando chega projeto aqui de vendas de empresa, concessões, a oposição nunca gosta. Então, são projetos polêmicos, seja ele pequeno ou grande, grandes empresas, pequenas concessões, grandes concessões, sempre são polêmicos, sempre vão dar aqui muitos debates, porque a oposição não gosta desse tipo de projeto. Mas acaba sendo um diálogo bom. O governo hoje, eu entendo que está com uma base bem sólida. Eu acredito que hoje o governo tem aí mais de 60 deputados, 60, 63 deputados, uma base sólida, que você consegue, uma boa articulação, aprovar o projeto. O último projeto que nós aprovamos é um projeto que não era tão polêmico, nós precisávamos de 48 votos, a gente conseguiu 62. Então, mostra que a base realmente está organizada, está coesa e por isso que tem dado resultados bons. E a polêmica da privatização dos transportes, do metrô? Ainda no podcast ano passado, o senhor falava que essa poderia ser uma próxima. Sim, eu acredito que sim. Nós terminamos agora aí da PPA das travessias, né, que é esse projeto que estou falando, que precisávamos de 48, tivemos 62, agora virá o edital. Mas nós temos aí, o governo sempre avisa que vai privatizar, enfim, os transportes, o metrô, a CPTM. A CPTM, acredito que vai acontecer, não sei quando, se é esse ano, se é no próximo governo, não tenho essa informação. Mas esse sim será um projeto muito polêmico, muito debate, talvez mais debate do que a Sabesp. Talvez mais complicado que a Sabesp. Em função da qualidade do serviço para a população. Exatamente, serviço à população, pela representatividade que tem. Se você me permite fazer até um comentário aqui, nós tivemos aqui, em relação à Sabesp, essas galerias sempre cheias de pessoas aqui manifestando, mas não tínhamos sindicatos. Sindicatos da Sabesp, dos funcionários da Sabesp, não tinha sindicato manifestando. Nós tínhamos estudantes ou um partido político se formando. Agora, se você pega o transporte, você tem muitos sindicatos atuantes, e por isso que eu acho que vai ser bem pesado o debate e bem complicado.
Essa é a minha expectativa. Deputado, nessa linha da lei recente aprovada aqui, o senhor é um deputado que roda o estado de São Paulo inteiro, mais tarde a gente vai falar mais disso, mas chegando, qual que é a importância para o estado de São Paulo do transporte fluvial, na sua opinião? É importante, é uma necessidade, né? Nós temos hoje aí, nós aprovamos aqui 14 blocos, vamos dizer assim, de travessias que tem no estado de São Paulo. Você tem algumas que a gente nem imaginava que tinha, mas que é necessário. Poxa vida, você precisa mudar. Vamos lá, quem aqui nunca foi para Ilhabela, São Sebastião para Ilhabela, e você demorar 4, 5 horas para você fazer aquela travessia? Poxa vida, não tem condição. Eu mesmo desisto. Se eu vou a trabalho, no final de semana eu não me arrisco aí. Mas tem pessoas que têm moradia, têm comércio, têm negócios lá, que precisam ir no final de semana. E é desumano você ficar 4 horas para atravessar, 4, 5 horas. Eu vi relatos de pessoas que ficaram 6 horas para atravessar de São Sebastião para Ilhabela. Então, olha a importância. Eu acho que o governo está no caminho certo, em tentar resolver isso, né? A proposta é boa e eu espero que realmente aquilo que nós aprovamos agora coloque em prática e mude essa situação. Importantíssimo o transporte fluvial que nós não temos com qualidade e eu acho que de agora para frente vai melhorar. A questão da aprovação da construção do túnel entre Santos e Guarujá também é um outro grande feito, né? Sim, é um feito. Inclusive, o governador, o ministro estão aí discutindo isso até fora do país, né? Trazendo mais investimentos, trazendo aí mais inteligência, mais qualidade para isso. Eu acho que é um sonho, né? Quantos anos a gente ouve falar dessa travessia, né? Essa travessia seca de Santos e Guarujá. E agora ela saindo do papel e sendo realidade. Para a gente, acho que para muita gente é um sonho, inclusive para os moradores da Baixada. Desculpa, e é uma lição de política quando 2 partidos opostos, um federal e um estadual, se unem em prol de toda a população? Eu entendo que, eu acho que a política deveria ser assim. Nós temos divergência, nós temos ideologias diferentes, mas acho que quando é para o bem da sociedade, acho que a gente tem que deixar de lado. Isso aqui é bom para a sociedade? Então quem vai fazer não importa. Importa que seja feito. E eu acho que o governo federal, o governo estadual do estado de São Paulo está dando aí um passo de grande maturidade para isso. Tomara que outras coisas melhores e maiores possam vir em relação dessa forma. Agora, deputado Gil Macir, também quero aproveitar nessa linha de infraestrutura do estado perguntar do trem São Paulo-Campinas, que é outra realização do governo. O senhor conhece bem essa região, né? Eu espero que isso termine logo, que eu quero fazer essa viagem, né? Morador de Campinas, eu não quero mais vir de carro, eu quero vir de trem todos os dias. Eu acho que vai ser muito legal, né? Saudade. Eu, como cheguei em São Paulo, vinha trabalhar em São Paulo, morando em Osasco, pegava todos os dias aquele trem da FEPAS, mas era uma coisa diferente, um trem lotado. Não imaginou você vir com ar-condicionado de Campinas para cá, sentar, talvez até servir num cafezinho, fazer isso em menos de 1 hora, eu acho que vai ser... E também nós temos aí a proposta de trem Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo. Importantíssimo, Guga. Eu espero que isso antecipe e que eu possa usufruir disso o mais rápido possível. Será que acredita que em menos de 10 anos o trem intercidade será inaugurado? Sim, acredito. Acho que não passa de 4 anos isso não. Está bem adiantado, as coisas não são difíceis, não. Tem muita coisa adiantada já do que já existia. Então você não vai começar do zero. Você não vai começar do zero. Tem muitas coisas já existentes que serão usadas. Então acredito que em menos de 4 anos sai isso. O senhor que faz essa travessia todos os dias, ou até antes de assumir a liderança do governo, fazia Campinas, São Paulo todos os dias. O que precisa mudar nesse canal dessa megalópole que já se formou? Olha, teria que mudar até o sistema da chegada, do transporte, mas é difícil, né? Você tem duas chegadas. 2 chegadas aqui você tem Anhanguera e Bandeirantes. Que de manhã é travada, não tem como para entrar nas marginais. Então, não sei, acho que mudar mesmo só o trem, acho que é uma saída, e se nós tivéssemos aí um transporte aéreo bem mais barato, mais em conta e mais rápido também. Mas acho que é esperar ver o trem chegar. O governo também apresentando alternativas, né? Porque não adianta, as estradas do estado de São Paulo são boas, né? Mas precisa de alternativa, porque realmente não dá conta. E aí dentro disso, né? Eu vou continuar falando de infraestrutura, né? O senhor roda todo o estado e as estradas são boas. E às vezes a população, ela carece um pouco
de informação. O governo do estado deve colocar o sistema de pedágio Free Flow, que é uma alta tecnologia e as pessoas às vezes não conhecem. Isso gera um certo medo à população. Mas é o caminho do progresso, né? Mas Guga, o problema nosso, não somente do estado de São Paulo, acho que de uma forma geral da população, é a desinformação. Eu acho que o cidadão bem informado, aí seria criar um canal para informar como é que vai funcionar. Vou colocar o Free Flow. Mas a maioria não tem a menor ideia como que isso vai funcionar. Então chega uma informação desencontrada. Vamos lá, não estou falando mal da oposição, mas a oposição que está no papel dela traz uma informação desencontrada, que não é realidade. A população compra essa ideia sem saber realmente o que está acontecendo. Eu acho que, ok, vamos fazer, mas vamos criar um canal, vamos fazer uma informação na televisão, vamos criar folhetos, folders, para chegar na casa das pessoas, para chegar até hoje mesmo, tá bom? Você tem hospedagem, vamos distribuir isso na hospedagem, vamos informar a população, que eu tenho certeza que elas vão entender melhor e vão ter menos dificuldade para realizar esse trabalho. E também em outros projetos, outras ações do governo, que não tem informação verdadeira. Então as pessoas sofrem por isso. Agora, nesse caso do Free Flow, informaram agora recentemente, antes da Páscoa, que milhares de motoristas estavam sendo multados. Porque quem não tem a tag no carro não sabe que você já paga automaticamente no cartão de crédito. Quem não tem precisa entrar no aplicativo da concessionária para daí fazer o pagamento. E se não é feito em até 30 dias, você recebe a multa em casa. Não falta, então, uma maior informação, exigir das concessionárias que elas informem, que publiquem, que coloquem, para que então a pessoa que utiliza a rodovia saiba o que está acontecendo, ou mesmo distribuir, não panfletos, mas os sinaleiros ao longo da rodovia, informando da necessidade disso, porque é uma coisa nova no Brasil. Eu acho que você acaba de me dar uma grande ideia. Obrigado pela ideia. Porque eu mesma, há uns... Não lembro, acho que uns 6 meses atrás, eu passei em algum pedágio Free Flow, aí comentaram, foi antes do Natal. Não, mas você tem que ver que senão você vai ser multada. Exatamente. Aí fui lá, entrei e vi, não, mas eu tenho tag no carro. Não, então no meu tag já vai cair. Mas milhares de pessoas não sabem disso, não tem uma sequer informação na estrada. Eu acho que como disse, você me deu uma grande ideia agora, levar isso para o governo do estado, levar para o governador, para fazer aí chamar as concessionárias e preparar essa informação para todos os usuários. Tá bom, de uma certa forma dá para chegar. Olha, você parou num pedágio que tem hoje, alguém chega lá distribuir esse panfleto, esse folheto, informando. Eu acho que falta isso. Eu acho que é uma boa ideia, obrigado. Ou tudo via forma eletrônica. Até porque é um sistema, mas né? Eletrônica também. Porque você não para no pedágio. Eletrônica também é difícil. Como é que você vai chegar? Tá, então também chegar... Através do IPVA. Através do IPVA, através das informações como a Defesa Civil chega. Sim. Né? Uma maneira de chegar no SMS. Da região, Gostei passou na da ideia. região. De repente, eu não sei se cabe um projeto de lei, de repente fazer até um projeto de lei em relação a isso. É assim, só... Você vai ser a madrinha. E só para completar isso, muitas pessoas que moram perto e pagavam pedágio integral vão pagar menos, né? Exatamente. Então isso que é importante, né? A informação e a conscientização. Agora, deputado, seus principais projetos aqui na casa, eu quero que o senhor dê alguns exemplos, quais as linhas que o senhor adotou. O senhor está na casa desde 2006, se eu não me enganei, o ano, então são muitos anos, aí para 20 anos, né, na casa. Guga, quando a gente chega aqui nessa casa, todos que chegam, a ideia da gente é fazer projetos, apresentar projetos. E a gente vai passando o tempo, a gente entende que não é o caminho, né? Nós temos aí diariamente, são protocolados dezenas de projetos de todos os deputados, de todas as formas. Então eu decidi, faz muito tempo que eu não apresento nenhum projeto. A gente prefere observar os projetos que são apresentados, ver aqueles que são bons, apoiar. Às vezes assinamos aí conjuntamente, né, alguns projetos que foram aprovados viraram leis e esperar, porque realmente são muitos projetos, né, que tem nessa casa. E muitas leis também, né? E São Paulo não precisa de mais leis, São Paulo precisa fazer cumprir as leis, né? Então, são regulamentares que existem, esses projetos vão regulamentar. E eu decidi, por enquanto, não apresentar, só observar e acompanhar os bons projetos do Estado de São Paulo. Se o senhor me permite, recente agora nós tivemos a aprovação do seu projeto de lei do Abril Marrom, que chama
toda a sociedade para os problemas da visão, ao mês de conscientização dos problemas que levam à cegueira. Isso é muito importante. Pois é. Então você tem que procurar fazer projetos nessa natureza. Não adianta você sair escrevendo projetos, escrevendo. Você só vai encher a casa de projetos que a maioria das vezes o governador é obrigado a vetar, né, porque é inconstitucional ou não, mas acho que você tem que escrever menos, mas com qualidade, coisas simples. Acho que a simplicidade funciona bem. É importante isso, e é o que o senhor falou, né? A questão da conscientização e o trabalho, né? Que acho que todos os parlamentares, todos os entes públicos têm de trazer a conscientização à população, principalmente essas doenças, né? Exatamente. Você tem coisas boas que você pode fazer. Por exemplo, o projeto vamos chamar o projeto Renata. Que é de informação. Que é de informação, das concessionárias terem que informar. Prestação de serviço. É prestação de serviço. Esse é um projeto importante. Que se a gente conseguir escrever ele aqui e aprovar ele, vai ser um projeto importante, né? Você está realmente beneficiando a sociedade de uma forma geral. Então, agora você fazer projetos de lei, você fazer mais do mesmo, você vai escrever um projeto de lei que essa lei já existe. Não há necessidade disso. Então, acho que uma coisa interessante é isso, a gente procurar fazer menos e melhor. Agora, deputado, ainda nas suas ações de mandato, a gente vê, né, a sua equipe trabalhando e tem feito um trabalho muito importante, né, na conscientização e na prevenção da depressão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Guga, a depressão e as drogas, se bem que as duas caminham juntos, né? É o mal do século. Quantas pessoas que a gente conhece, até no seio da família, eu tenho isso. Pessoas que sofrem depressão. É um mal silencioso. A pessoa que é depressiva, ela não mostra que ela é depressiva. Tem uns sinais. Mas é muito difícil a gente captar esses sinais. Agora, uma experiência, eu consigo captar esses sinais agora, até por convivência com as pessoas da família. Você sabe que está, então ela é depressiva. Então você consegue entender os sinais e daí você consegue enxergar as demais que estão longe de você. É um mal do século. É um mal que tem matado, tem destruído tanta gente, é um mal silencioso. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente tem criado uma ação aí juntamente com a minha igreja, criado uma ação importantíssima. E a minha equipe está ajudando, pessoas que... Para a gente tem sido muito prazeroso. Quando você consegue salvar uma vida, vale tudo já a sua vida. Sem dúvida. Olha, hoje aqui no Conexão Paulista, nós temos o prazer de receber, de bater esse papo, eu e Guga Mendonça, com o deputado Gilmacy Santos, do Republicanos. Daqui a pouco a gente volta, vamos por um rápido intervalo, é rapidinho. Fique ligado. O Conexão Paulista está de volta. Recebemos hoje o deputado Gilmacy Santos, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mais uma vez, obrigada, deputado. Deputado, o senhor é presidente de uma das comissões mais importantes da Alesp, a do orçamento. Rodar o Estado, ouvir demandas da população, faz toda a diferença? As pautas dos paulistas estão conseguindo fazer parte do orçamento do Estado? Renata, a gente começou desde o início, acho que desde 2007 já existiam essas audiências públicas. Mas quando nós assumimos a presidência, eu decidi que eu queria aprender e acompanhar todas elas. Então, no primeiro ano nós acompanhamos todas, segundo ano também, o terceiro ano, o quarto ano. Eu acabei gostando da brincadeira. É cansativo, a gente roda aí nos 2 meses de audiência, às vezes 15, 20 mil quilômetros no estado de São Paulo. Não é brincadeira. Final de semana a gente anda bem, mas tem feito a diferença. Começou até de maneira bem simples. Hoje, essas audiências, elas ganharam corpo, ganharam aí um prestígio, resultados, tanto é que hoje a gente não precisa mais ficar procurando, antes a gente tinha que procurar as câmaras, ou podemos fazer audiência aí, e muitas vezes até recusar. Hoje nós temos aí praticamente as câmaras municipais, querem as audiências. As pessoas nos procuram, nós temos uma fila de câmaras e prefeituras querendo as audiências públicas, que realmente
mudou e tem tido um resultado bem interessante. E a gente tem uma prova viva aqui do Guga, que acompanha as audiências pela Rede Alesp. Guga, como é que é? Conta pra gente. Olha, é uma experiência incrível, eu acho, os deputados, né, chegarem diretamente na população, cidades, né? Em cidades pequenas, isso, né? cidades pequenas, ver as demandas da cidade, que às vezes é muito particular, né? Às vezes numa visão global você não consegue. Com isso, os nossos deputados, né, a comissão, eles visitam, eles entendem as demandas da população e trazem aqui para o parlamento. Quer dizer, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu me lembro, no primeiro ano, né, as pessoas não iam nas audiências, era uma luta, e hoje não, a gente vê plenário cheio, né, demandas, número de inscritos se excedendo, quer dizer, foi uma transformação nesses últimos 4 anos. E aí eu quero perguntar, com um gancho nisso, deputado, qual que é a sua impressão, né, a chegar em municípios que têm tantas demandas, né, e fazer um paralelo. Há 4 anos atrás, como é que o senhor enxergava isso? E hoje, 4 anos depois, com mais experiência, como é que o senhor enxerga essas demandas? Guga, 4 anos atrás, essas audiências eram feitas nas grandes cidades. Nas grandes cidades, etc. Às vezes até nas cidades que eram sedes administrativas, né? E nós começamos a mudar isso. Nós estamos levando para a cidade. Nós já fizemos audiência pública, cidade que tem 1.000 habitantes. Então, é maravilhoso, sabe por quê? Porque realmente se vê ali a necessidade. Porque a necessidade, vamos lá, Mira Estrela, que nós fizemos uma audiência, não é a mesma necessidade de Campinas, onde eu moro, não é a mesma necessidade de São José do Rio Preto, onde as audiências eram feitas, não é a mesma necessidade de São José dos Campos. Então, hoje nós vamos lá, desculpa, pessoal, lá para o fundo do Vale do Paraíba. Não é o fundo, é o começo, né? O fundão, o pessoal não gosta de falar do fundão, só uma força de expressão. Você sai de São José dos Campos e você vai lá para o Vale Histórico, uma cidadezinha de 3.000, 4.000 habitantes, para ver a necessidade daquela cidade, daquela região ali, que muitas vezes é esquecida. Que os deputados também nada contra, que geralmente os deputados são das grandes metrópoles. Os deputados moram nas cidades grandes. E dificilmente ele consegue ir até aquela cidadezinha pequenininha, dar uma atenção, atender um prefeito. E quando você faz uma audiência pública, você está chamando todos os prefeitos, vereadores, entidades de classes, o cidadão comum, para ir até o deputado levar suas demandas. Então, a minha visão mudou exatamente nisso, né? A gente chega de forma bem tranquila, vamos dizer assim, aonde realmente, né, as pessoas estão necessitando. Então, as audiências públicas, eu quero continuar fazendo isso e ter ideias para melhorar cada vez mais. Eu acho que a gente, e cada vez mais, nas cidades menores, regiões mais distantes, que eu acho que o resultado é melhor e a gente vai conseguir ajudar essas pessoas também, essas cidades. É o que nós temos feito. E, deputado, é mérito seu chegar já com o cheque, com emendas ao final da audiência pública em determinada cidade, já dividir esse dinheiro com os presentes? Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma, foi até uma ideia, a gente conversando com o presidente André do Prado, ele também gostou da ideia e a gente fechou isso com o governo do Estado, fechamos isso na Casa Civil, que nós íamos fazer isso a partir do ano passado. Levar já a gente... Porque você ouve as pessoas, você ouve a população, ouve as lideranças, mas muitas vezes a gente ouvia as necessidades, mas não tinha como ajudar, não tinha como fazer alguma coisa. Então o presidente André do Prado entendeu isso, veio com a gente, entendeu essa situação e nós conseguimos esse recurso no orçamento, já para que a gente possa anunciar de acordo com a necessidade daquela região ou daquela cidade, seja na saúde, segurança. Nós deixamos emenda para reformar a delegacia de mulher, para a paz, para os hospitais, para a infraestrutura, para construir pontes, para reformar pontes, enfim, deixamos o recurso em todos os setores. Então, é bom. E vamos ver se ele consegue aumentar um pouquinho esse ano. É importante, a gente lembra, né, durante essas audiências, como o senhor falou, Mira Estrela, a gente vai lembrar de outras, Euclides da Cunha, Cosmorama, entre outros, onde foi um verdadeiro acontecimento na cidade, onde mobilizou a cidade, né? Isso é importante, né? Sim, é o que eu falei para você, muitas vezes você não tem os deputados estão muito longe da população. A realidade é essa. A população que mora lá em Rosana, 700 quilômetros, eles não conseguem vir aqui. Um vereador, é difícil o vereador vir aqui. Então, quando você encurta isso, quando eu falo,
quando você chega a fazer uma audiência pública, não é um deputado somente, é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo se instalando naquele dia, naquele momento, naquela cidade, naquela região. Isso é importante. Então, as pessoas também começaram a entender isso, começaram a valorizar também e tem sido legal. Eu tenho gostado muito. E como é que foi a repercussão na população local da distribuição imediata dessas emendas? Nós temos até hoje recebido aí muitos agradecimentos, né, muitos elogios e agradecimento, que você consegue chegar, vamos lá, um hospital que estava lá parado, dependendo de um aparelho de tomografia. A gente fala, não, pode deixar que nós vamos colocar na emenda aqui, vai comprar esse aparelho de tomografia. Você atende não somente cidade, você atende aquele hospital que atende uma região de 4, 5, 10, 60, 80 mil pessoas. Então, é fantástico, é gratificante. Agora, a gente lembra também que no histórico desses 4 anos, né, entidades apareceram fazendo reivindicações, coisas muito importantes que depois foi articulado aqui dentro da casa e se tornou, né, a regulamentação. A gente lembra, por exemplo, os sindicatos mediadores, né, o CIMEC. Foi uma conquista, né, das audiências públicas. O CIMEC, o pessoal, todas as audiências, até mesmo quando nós estamos fazendo de maneira remota na pandemia, eles estavam lá. Eles participavam em todos os sindicatos dos mediadores CIMEC, reivindicando algo para eles que era importante. E a gente, durante esses 4 anos, tentamos de todas as formas, colocamos um recurso lá, mas não tinha como pagar. Esse ano nós conseguimos achar uma saída e foi assinado o convênio, acho que no mês passado, e o sindicato, eles conseguiram, até que fim de tanto ser insistente nas audiências, eles conseguiram conquistar o que eles precisavam. Então, isso já é muito bom. É fruto dessas audiências. É fruto da audiência, né? E para a gente isso deixa a gente muito feliz. Conseguimos resolver um problema. E legal, ficamos muito felizes com isso, que o sindicato, o CIMEC, conseguiu resolver depois de 4 anos. Todas as audiências tinha alguém ali deles falando. Você lembra disso? Sem dúvida. A questão da atenção aos autistas também faz parte dessas audiências, como resultado vivo das audiências. Sim, Renata, em todas as audiências que nós fazemos no Estado de São Paulo, seja ela uma cidade grande, cidade pequena, uma região grande, pequena, o tema autismo... E não é de agora. Não, o tema autismo, ele está presente. E a gente ouve cada história que... Mas a gente fica pensando, como fazer? Só o dinheiro, você deixar para resolver, para a entidade, não vai resolver. Eu acho que o tema autismo, TEA, eu tenho conversado até às vezes com mães, com entidades sobre isso, me permita comentar de maneira bem rápida. Eu acho que o poder público tem que se preparar para isso. Nós não estamos preparados, nem o governo federal, nem o governo estadual, nenhum governo municipal. Não é preparar com locais para receber essas pessoas. O problema hoje é RH, humano, profissionais para lidar com o TEA. Nós não temos. O Brasil precisa se preparar para isso. Não é dinheiro, são pessoas. Agora, deputado, várias demandas que surgem nas audiências públicas, a gente sabe que apareceu, por exemplo, a saúde, que é uma demanda da população e serve de embasamento também. Hoje o senhor líder do governo, para no futuro conversar, governador, olha, essas demandas estão surgindo. O senhor acha que é importante para isso também? Sim, porque você vai ouvir uma situação ou situações num determinado lugar que não é somente chegar a emenda que a gente vai deixar. Precisa de uma ação de governo. Uma ação não da Assembleia Legislativa, mas uma ação do governo do Estado de São Paulo. E a gente ouvindo, vamos chegar a levar, olha, e já tivemos resultado em relação a isso também. E eu acredito que agora vai aumentar muito mais e eu acredito que o governo vai estar atento, até por entender a importância dessas audiências públicas. Esse dia até convidei até o nosso chefe da Casa Civil, vamos com a gente. Ele falou que vai dar um jeito de ir em algumas audiências. Você precisa ir para sentir. Então, se o governo está a Assembleia, mas se o Executivo chegar também, acho que vai ser interessante. Estou trabalhando para isso. E já tem a agenda agora para 2025, até para o Guga também já poder cruzar os dados aí? Não, nós vamos realizar, por a semana que vem, está terminando as novas comissões, né? Publicar, fechar as novas comissões, todas elas, as comissões temáticas. Nós vamos convocar uma comissão, uma reunião da CFOP,
Vamos comunicar aos nossos deputados que vamos começar em agosto, né? Começa essas audiências, para que eles possam também, os deputados, começar a indicar as cidades, as regiões que eles querem. Depois a gente pegar tudo, não vai indo, são muitas agora, né? Antes a gente tinha dificuldade, como eu disse, de achar a cidade. Hoje temos muitas, não tem que pegar e com os deputados que fazem parte da comissão, aqueles que se interessam, e vamos começar. Eu sei de uma, que parece que é Parapuã. Parapuã. A Andradina também já está fechada. Essas duas eu sei que toda semana o presidente me liga. Deputado, não vai esquecer da minha audiência. Então essas duas estão fechadas. Deputado, nesses 4 anos, um momento inesquecível dessas audiências, o que o senhor guardou, pode ser fora do plenário, alguma coisa que foi vivida, que o senhor guarda na sua memória? Muitas vezes, Guga, é a conversa fora da lei. Quando você termina as audiências, você conversa com fora do plenário. E você ouvir, principalmente, já que tocamos no assunto, você ouvir as mães atípicas. E você olhar, você ouvir, você ficar impotente muitas vezes sem poder fazer nada. Isso é complicado, isso mexe com a gente. Então, acho que as audiências por si só são importantes, são maravilhosas, e a gente consegue atender, mas quando chega esse pedido que você olha para todos os lados, você sabe que você não vai conseguir, isso é cruel, dói um pouco, machuca. Agora, deputado, eu fiquei sabendo em primeira mão que tem gente nova na comitiva das audiências. Olha, nós estamos aí conversando, né, com algumas pessoas, como disse o Arthur Lima, que eu convidei para ir para as audiências, e talvez a gente tenha novidade aí nessas audiências aí. Vamos ver, esperar. Presidente da casa, talvez? Seria interessante. Poderá participar de algumas audiências públicas? Eu acho que sim, eu acho que seria muito interessante o presidente André participar com a gente. Quem sabe? O que significa ele estar junto da população nos rincões do Estado? Você vê que o poder legislativo, os deputados estão lá, mas o presidente da casa estando lá, mostra a importância da comissão, das audiências, e a importância realmente que nós não queremos somente estar lá, nós queremos realmente fazer acontecer. Deputado, outra coisa que chama atenção, né, principalmente nós que trabalhamos nos bastidores, é a união que vocês têm dentro da Comissão de Finanças, né, para produzir o melhor para a população quando você fala de audiência pública. Né? É importante a gente falar disso também. Quando chega na audiência pública, nós temos lá, o que mais participa são geralmente o Enio e o Marcolino, que são, eu não sei se eles vão continuar na comissão. Mas quando a gente chega ali, não é oposição e situação. Nós estamos ali, a Assembleia Legislativa, independente dos partidos, nós estamos para ouvir a população e atender e resolver. Então, ali a gente não esquece esse lado de oposição e a gente foca nas necessidades. Isso que é interessante. E essas viagens servem também para aproximar os deputados de partidos distintos? Sim, serve sim, porque a gente, os deputados, as nossas equipes, né, que chega ali, né, não é a equipe A, a equipe B, é uma equipe ajudando a outra, então acho que serve sim, é interessante. Quando deixa o paletó no gabinete? Eu queria que mais deputados, infelizmente, que mais deputados, independente se participam ou não, se são membros ou não da Comissão de Finanças, pudessem estar juntos nessas audiências. Principalmente aquele deputado, quando a audiência chega naquela região que é dele. Seria muito importante. Vamos tentar convencê-los de participar. Agora, o importante, né, e ao longo dos anos também foi remodelando e foi evoluindo, é exatamente um tema que a gente falava no primeiro bloco, que é a comunicação e a informação. Né? A partir do momento que a cidade divulga bastante, você tem plenários cheios e demandas ricas. Né? Eu até conversava com o presidente André para a gente poder divulgar mais e melhor as audiências. A audiência vai acontecer daqui a 15 dias, vamos divulgar antes, a própria TV Aleste que chega lá, as mídias locais, TV local, internet, enfim, a gente tem que divulgar melhor. Se a gente divulgar melhor, acho que a participação também será maior. Então, eu estou conversando com o presidente André para que esse ano a gente possa, a comunicação, trabalhar mais em relação a isso. Chega uma pergunta aqui agora pela internet de uma pessoa que está nos assistindo. Essas audiências públicas, qual a finalidade e objetivo e se elas têm um período para acontecer ao longo do ano legislativo? Tem. Nós fazemos isso antes de chegar, por exemplo, vai chegar o orçamento, a LOA, chega aqui dia 30 de setembro. Então, nós temos que fazer isso nesse período de agosto a setembro.
De agosto a setembro, essas audiências têm que chegar. Quando chegar a LOA, essas demandas que nós ouvimos, que vamos trazer, nós temos que trazer ela e colocar na LOA e ser aprovada. Então, o período é de agosto até setembro. Embora o ano que vem, que é o ano eleitoral, não dá para ser assim. Então, acontece de abril a junho. Mas tem que ser... Em ano eleitoral. Em ano eleitoral. Mas, porque essas demandas têm que chegar, compilarmos todas, ver o que nós distribuímos e colocar na LOA e ser aprovado aqui no plenário. E é importante, né, essa discussão, porque hoje em dia a gente sabe, e os resultados mostram, né, que as demandas da audiência pública vão para o orçamento. Né? Isso, quando o senhor chegou lá, tinha um pouco ainda de dúvida até da própria população, né? Tinha, nós conseguimos, vamos devagarinho, transformamos. E o ano passado nós conseguimos essa importante demanda, a gente conseguiu, que foi esses 40 milhões, que a gente consegue já deixar no local e já está na Casa Civil. Eu acredito que por esses dias começa já a chegar nas contas da prefeitura, das entidades, enfim. Muito legal isso. Agora, deputado, gostaria de falar, quando o senhor faz as suas viagens, não apenas nas audiências públicas, que o senhor não é muito adepto de redes sociais, mas tem um programa que o senhor faz que é, assim, ó concurso, é maior sucesso, que é o senhor com o pé na roça, e que enche a gente de vontade. Como é que é? Eu falo sempre, né? Eu sou bicho da roça. Eu nasci na roça, eu cresci na roça, eu fui agricultor, né? Plantava, colhia algodão, amendoim, essas coisas, então, melancia, então eu gosto da roça. E também, quando eu vim para São Paulo, fui trabalhar no comércio, eu era responsável de um setor de um grande hipermercado, que era exatamente hortifruti granjeiros. Então, eu estava em casa, então passei a conhecer mais ainda de hortifruti. E a gente chega nas cidades, é bom, porque a maioria das pessoas, Renata, não sabe o que é um pé de jabuticaba. Eu já vi aqui na cidade. Você já viu, mas não sabe o que é o pé de jabuticaba. Não sabe como se produz uma batata. Tem gente que acha que a batata você vai pegar numa árvore. Morango. O morango é rasteiro. Então, eu procuro, até essas coisas mais difíceis, né? Explicar como é que produz, como é que é o pé, como é que não é. Eu acho legal, e eu me divirto nisso, para mim é prazeroso e é divertido, né? Todas as vezes que eu vou para as audiências públicas, eu já procuro lá saber, com os presidentes de Câmara, com as pessoas, vem cá, tem uma roça do quê aí? Que eu quero visitar, eu quero ter um tempinho para ir na roça, e geralmente nessa roça acaba o pessoal naquela chácara fazendo um grande almoço para a gente ainda, é fantástico. Guga, me permita, a gente tem umas imagens aqui para mostrar do deputado, ele que tem todo um know-how aí junto ao fogão, e se for de lenha, meu Deus, vamos ver. Peixinho. Esse ficou bom, hein? Esse ficou bom. Dá ou não dá água na boca, Guga? Dá água na boca. Agora eu vou falar para você, esse ficou bom. Nós fizemos ali uma galinhada e uma muqueca. Ali foi uma dívida que eu tive que pagar, né? Lá na cidade de Herculândia. Herculândia dá 650 quilômetros daqui para lá, uma cidade pequenininha também. Mas foi muito legal esse momento aí. A gente procura fazer esses momentos, é legal. Eu sei que o Guga gosta de fazer isso também. Guga, cozinhar é bom, não é, Guga? É muito bom, sem dúvida nenhuma. E o senhor, né, quando a gente viaja, ele fica contando dos pratos que ele faz. Né? Agora, você já ouviu ir para um fogão a lenha para arriscar ali? Não, só eu na não cozinha provei. dele. Eu só ouço ele falar dos pratos. Mas é muito legal. Eu gosto dessa coisa também. Eu gosto muito do campo. Eu acho que eu moro na cidade, mas o campo é muito bom, te dá paz, te dá você colocar os pés no chão, na grama. Tem gente que não gosta, tem medo de colocar o pé na grama, né? Tem medo de bichinho. Mas eu gosto de colocar o pé na grama, cozinhar, aquele vento bater legal. O campo é muito bom, então eu gosto disso. Deputado, dentro disso, fora da política, qual que é o hobby que o senhor tem? O que o senhor mais gosta de fazer quando o senhor tem aquele momento de folga, de descanso?
Fogão. Fogão? Fogão, não tem como. É uma coisa que você esquece de tudo, você fica concentrado ali, preparando o seu prato, os seus temperos, aquilo que desestressa, você esquece de todos os problemas, seja ele de trabalho, de família, enfim. Você se concentra ali, você pelo menos umas 3 horas você fica tranquilo, eu gosto. E quando fora disso, eu gosto de televisão de esporte, né? Eu vejo esporte na televisão, todo tipo de esporte. A minha esposa fala, vem cá, você consegue ver tudo isso? Eu consigo. Então é o meu tempo de lazer. Não sou muito de sair. Eu gosto muito de ficar em casa, né? Em casa é um silêncio, só eu, a Ana e a Mia. A Mia não faz barulho. A minha é uma gatinha. A minha gatinha não faz barulho nenhum. Então eu gosto do campo e gosto da paz dentro de casa. E além de tudo isso, o senhor ainda ministra cultos na Igreja Universal? Sim, todas as quartas-feiras de manhã a gente faz um culto inteiro. Quarta-feira de manhã, minha agenda é 0. Quarta e quinta, minha agenda, o pessoal sabe, só depois do meio-dia. Esse é o momento que eu me dedico à minha fé, à minha igreja. E nos domingos a gente visita aí 4, 5 igrejas também, fazendo oração, recebendo oração. É um momento importante, né? Porque sem isso você não tem força. Você rala pra caramba a semana toda. Enfrenta o problema. Então você tem que ter um momento que você vai se fortalecer, se abastecer, reabastecer. Isso eu faço toda semana também. Tá, aproveitando, né, esse finzinho do programa mais descontraído, conta um pouquinho também da sua trajetória, da sua vida, né? O que o senhor, né, fez e realizou além da política? Acho que a população também gosta de conhecer esse lado. Bom, vou contar de maneira bem rápida a minha trajetória desde pequenininho, né? Eu nasci numa fazenda no Mato Grosso do Sul, até os meus 8, 9 anos, moramos aí naquelas fazendas, meus pais indo para a fazenda, abrir fazendas, a começar a nova fazenda. Naquela época, para abrir uma fazenda não era máquina, era derrubada, machado, foice, queimadas, enfim. Chegou um momento que meu pai, os paraguaios estavam dando terra para os brasileiros produzirem, e meu pai resolveu mudar para o Paraguai. E nós fomos morar 1 ano no Paraguai, onde eu fui alfabetizado. Eu fui alfabetizado em castelhano. Eu nunca tinha entrado numa escola até chegar no Paraguai. Ali me alfabetizei, enfim. E depois do Paraguai viemos direto para São Paulo. São Paulo, como todos migrantes, né? As necessidades, um pai, uma família com 10 irmãos pequenos, família grande, então necessidades, sem lugar para morar. Chegamos a morar aqui 3 meses, quase 20 pessoas em 2 cômodos. Aí, como criança também, para viver, engraxando, vendendo amendoim, pegando ferro velho na rua. Tudo isso a gente passou. E fomos crescendo, essa família grande desse jeito, mas sempre unida, que nos deu força para isso. Até depois que a gente cresceu, conseguiu nosso trabalho, nosso primeiro trabalho, consegui trabalhar mais de 15 anos no comércio, sempre no comércio ali, a família também conseguiu um trabalho, e a situação melhorou bastante em relação a isso. Até a gente ir para a igreja e decidir largar tudo isso e viver outro caminho. Então, a minha trajetória mais ou menos é isso, Guga. É a história de todo mundo que vem de São Paulo tentar a vida. Muito sofrimento, muita dor, muito choro, muitas lágrimas. Mas hoje a gente olha para trás e vê que tudo isso valeu a pena, né? Valeu a pena porque a gente conseguiu vencer. Mas vencemos por quê? Porque tinha um pai honesto pra caramba, uma mãe trabalhadora, um pai que não admitia de maneira alguma nenhum tipo de erro, nenhum tipo de sacanagem com ninguém, muito duro, muito rígido, e isso ensinou a gente, né? E fez um pai trabalhador que fez também que todos trabalhassem para vencer. Então a história realmente é assim, eu acho que não foge muito da realidade daqueles que vêm do sul, do norte, do nordeste para tentar a vida em São Paulo. E graças a Deus a gente conseguiu vencer. E hoje estamos aqui para contar essa história. Agora, deputado, o Brasil sempre foi um país de católicos, mas há algumas décadas ele vem se tornando de evangélicos. E recentemente nós tivemos a perda do líder maior da Igreja Católica, do Papa Francisco. Qual o legado que ele deixa para o mundo? Eu acho que a Igreja Católica sofreu muitas transformações, né? Os papas anteriores tinham uma maneira diferente do seu papado de lidar com a Igreja Católica. Eu entendo, embora não acompanhe muito de perto, mas a gente acompanha, a gente sabe.
do Papa Francisco, que ele conseguiu mudar algumas coisas, né, na Igreja Católica, trazer de volta muitos católicos que tinham saído, que tinham abandonado, que não saíram, mas que não se interessavam tanto. Eu acredito que o Papa conseguiu realmente trazer de volta a juventude católica. Eu acho que ele fez um bom trabalho, acho que está deixando um grande legado para os católicos. E é uma pena, né? Um líder, né? um líder não é que partiu tão cedo, mas que partiu. Mas espero que a Igreja Católica continue aí no seu legado e consiga fazer a diferença que sempre fez. Deputado, falando em legado, né? Qual que é o legado que Gilmacy Santos pretende deixar para a população do estado de São Paulo e para o Brasil? Guga, posso falar algo para você? Eu nunca pensei nisso. Uma boa hora para... Eu nunca pensei num legado, cara. Eu ouço falar tanto de legado, eu acho que talvez isso, né? Amanhã, depois, quando a gente não estiver mais aí, eu falo sempre para minha esposa muitas vezes, olha, o nosso nome, o nome da família, ainda que eu não queira e não pense nisso, está na história do estado de São Paulo, né? Vai fazer parte da história. Amanhã, se alguém quiser contar uma história, quiser colocar meu nome, está lá. Mas talvez o legado maior seria isso. As pessoas, o Gilmacy era um cara legal. Eu acho que um legado desse, era um cara legal, era um cara bacana, era um cara amigo. Eu acho que também, e dentro da minha igreja, era um cara de fé. Eu acho que isso é um legado legal. Se o senhor tivesse uma caneta na mão e o poder de aprovar um sonho, um projeto de lei longínquo, qual seria? Olha, talvez seria... mas esse poder, talvez, a caneta não resolveria. Era que a humanidade, o ser humano, voltasse a ser como no passado e tivesse um pouco mais de paciência, né? Eu não sei se um projeto de lei, não tem como ser um projeto de lei, mas se eu tivesse uma caneta, eu ia determinar assim, a partir de hoje o ser humano tem que ser mais paciente, né? Acabou a paciência, e se acaba a paciência, acaba a tranquilidade, acaba o amor e a violência cresce. Então, talvez, se eu tivesse o poder da caneta, era fazer um projeto de lei e assinar, determinar que todos pudessem ser mais pacientes. Deputado, nós agradecemos muito essa participação aqui no Conexão Paulista. Muito obrigada. Obrigado um prazer, uma alegria poder participar com vocês, poder falar um pouquinho com a população do estado de São Paulo e dizer, estamos aqui à disposição. E se tiver algum projeto como o da Renata, né, que vai ser um projeto de lei, traz para a gente, um projeto que vai beneficiar a população do estado. Nós estamos aqui, vamos estudar, vamos escrever juntos. E hoje eu tive o prazer de fazer esse Conexão Paulista com o jornalista e amigo Guga Mendonça. Muito obrigada, Guga. Obrigado, Renata. Obrigado, deputado. Foi uma honra estar com vocês. E você confere o nosso Conexão Paulista todas as quintas-feiras, às 9 da noite, uma entrevista exclusiva aqui na Rede Alesp e também no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.